Esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, você encontra na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. É um livro que traz as profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Número 1. Vou colocar na velocidade 2, é muita coisa, não está tão quente assim. Pode até pôr mais longe, tá meio... Ventilador de chão. Baixa um pouquinho o ventilador. Tá bom. Já falei que os livros de vocês estão vindo, né, pelo correio. Vamos então para a profecia. Olha, são duas revelações que foram feitas à irmã Agnes, né, lá da aparição de Nossa Senhora de Akita. Uma foi feita em 1973. Nós estudamos em duas partes, dia 10 e dia 14 de janeiro, tá? E essa última agora é mais recente, é 2019. Então, o que você vê? Que Nossa Senhora não fica aparecendo todo dia, toda semana, né, 40, 50, 60 anos seguidos. Não é o padrão. Já o Sagrado Coração foi uns 3 anos de aparição, né? Mas não é o padrão aparecer assim 40, 50, 60 anos, não é o padrão. Enquanto o vidente estiver vivo, a vidente estiver viva, continua tendo aparição, não é o padrão. Não é o padrão de Nossa Senhora. E Nossa Senhora é assim, né? Tanto que a Igreja Bergoliana persegue Nossa Senhora, tanto que as pessoas são tão assim, amam tanto Nossa Senhora, que qualquer aparição que disser, qualquer vidente aí que falar, é Nossa Senhora, todo mundo já cai de joelho e vai adorar Nossa Senhora, não está nem vendo absolutamente nada, vou adorar, mas dizer, vai lá prestar culto, né? Enfim, reverenciar, espero que seja só isso. Espero que, porque tem assim tem um fanatismo, né? Se você critica uma aparição, às vezes o vidente fica na dúvida entre um e outro, as pessoas já vêm para cima da gente. Se a gente está falando mal do Nossa Senhora, estamos só chamando a atenção que Nossa Senhora não fala por parábolas, Nossa Senhora não fala por enigmas, por charadas, não é o estilo dela, tá? E nem fica aparecendo 40, 50, 60 anos aí, toda semana, uma vez por mês, não é o estilo dela. Então é fora de padrão. Então vocês veem, olha, a irmã Agnes teve a visão do Nossa Senhora de Akita em 1973 e depois só vai ter uma visão de São Miguel Arcanjo em 2019, pouco tempo antes dela falecer. Ela não vive mais, né? Já foi chamada para o céu. 2019, quer dizer, você vê a diferença que dá de tempo, né? 6 de outubro de 2019, no dia em que começou o Sínodo da Amazônia, a irmã Agnes viu um anjo que lhe disse: coloque as cinzas e reze o rosário de arrependimento todos os dias. Você deve se tornar como uma criança e fazer sacrifício todos os dias. A irmã Agnes disse que sentiu que a hora estava próxima, a hora do cumprimento das profecias de Nossa Senhora. No dia seguinte, a deusa Pachamama foi adorada dentro da Basílica de São Pedro. Bergoglio e vários bispos e cardeais rezaram a deusa e saíram em procissão com a imagem da Pachamama num barco improvisado como se fosse um andor. Era o dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, dia em que a falsa igreja oficialmente trocou Nossa Senhora pela Pachamama, Mãe Terra. Aí tem uma observação para entender o que aconteceu. Eu leio o livro Vou Provar que o Papa é Bento XVI. Esse livro está esgotado, mas eu vou lançar um outro livro sobre o Papa Bento XVI, concentrando assim bem nele mesmo, né? Um livro assim com um estilo diferente, com vários dados, inclusive para você poder aí, né, estar aí discutindo, mostrando para as pessoas e tal. Um livro que tem até nome, mas eu esqueci. Então, tem nome, já mudou umas 3, 4 vezes o nome, por isso que eu não estou lembrando o nome certo, mas né, o último Papa não pode ser, o último Papa é o Pedro Romanos, que eu mudei para Pedro Romanos, o último Papa. É que mudou o projeto, era para pegar o do Bento XVI até o Pedro Romanos, daí ficou mostrado para mim que não podia, que tinha que ser duas coisas diferentes, o Pedro Romanos é aqui e antes é o Bento XVI. Tem que concentrar no Bento XVI, é um livro só sobre ele. É o Papa que virou santo, é o Papa mártir, depois acho que é o Papa que foi mártir, depois eu vou falar para vocês certinho, está lá no computador. Então vamos de novo aqui, trechinho por trechinho, vai ser muito bom o livro, por sinal. Eu tenho que fornecer material para vocês,
Tem que fornecer material para vocês enquanto eu posso. Muita coisa está falada nos vídeos, não está por escrito. Então tem que estar por escrito. Quando foi escrito também, vou provar que o Papa Bento XVI era vivo, então esse livro está incompleto. Além de que foi escrito a 4 mãos, né? Foram 2 pessoas que escreveram, eu e mais alguém aí, que vocês, quem já sabe quem é, ótimo, né? Quem não sabe, fica sem saber, não precisa saber. E, infelizmente, assim, uma parte do livro é muito livro de autor, né? Aquela coisa que a pessoa está escrevendo com técnica para mostrar, para o autor entrar no meio. E eu não escrevo assim, eu escrevo de uma forma que é de dar informação. Mas você entrar na informação, o estilo meu é esse. Eu não sou, apesar de eu escrever, eu não sou um autor que aparece no meio da história, né? E como esse livro ficou ultrapassado, porque depois o Papa Bento XVI morreu, e a gente tem muito para dizer depois disso, porque continuamos pesquisando, então vai sair um livro novo aí, mais atualizado. Para que vocês tenham esse material. Porque se vocês não têm esse material, como é que fica? Aliás, eu vou pedir para você marcar para mim, para colocar nesse livro que eu comentei ontem, justamente do exorcismo que o Papa Bento XVI fez, do milagre que já foi aí comprovado, que ele curou o rapaz lá, e daquela história do espírita lá, né? São 3 aí fatos bem importantes. Até dá uma olhada nos vídeos, não tem mais coisa. Faço vídeo lá, depois é tanta coisa. De novo, então. 6 de outubro de 2019, no dia em que começou o Sínodo da Amazônia, a irmã Agnes viu um anjo que lhe disse, isso aqui depois ficou assim, que era o arcanjo Gabriel, tá? Coloque as cinzas e reze um rosário de arrependimento todos os dias. Você deve se tornar como uma criança e fazer sacrifício todos os dias. No dia 4 de outubro, nos Jardins do Vaticano, aconteceu a primeira cerimônia oficial com aquela imagem da Pachamama, que na verdade não tem nada a ver com a Amazônia, porque a Amazônia é a Amazônia, não tem nada a ver com os Andes. Você tem a Cordilheira dos Andes aqui, a Amazônia embaixo. Portanto, tem um erro geográfico assim terrível. A gente não sabe se de propósito, porque na verdade falar de Andes, muita gente não sabe direito da Cordilheira dos Andes. Você pensar que tem americano que acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, já teve um presidente americano que deu escândalo aí aos tempos atrás, aí justamente, acho que era o Bush filho, dizendo que ele ia visitar a capital do Brasil, Buenos Aires. Então, quer dizer, foi um vexame na época. Eles não entendem muito da geografia da América do Sul, né? Então, justamente por isso a Amazônia é mais conhecida. Então, colocaram na Pachamama na Amazônia, mas ela é uma deusa dos Andes. Aquele Evo Morales lá, né, que governou aí a Bolívia ali com mão de ferro de esquerda, o cara foi deposto do poder, depois voltou, tem toda a história política aí, né? Ele é devoto, deve ser vivo ainda, ele é devoto da Pachamama, que na Inglaterra, ali na Europa, é a mãe terra ou a deusa Gaia. No caso da Pachamama, é uma deusa sanguinária. 2019 começou com a Netflix fazendo um vídeo, um desenho para criança, um longa-metragem, inclusive para criança, falando da Pachamama. A história passava nos Andes. Coincidentemente, quando foi em outubro de 2019, deve ser por coincidência, quando foi em outubro de 2019, então o Vaticano, a Igreja Bergogliana, foi consagrada a Pachamama, Mãe Terra. No dia 4 de outubro teve aquela cerimônia terrível que eu assisti ao vivo, ali nos Jardins do Vaticano, com Bergoglio fazendo parte, aí gente vestida de freira e de frei, simplesmente assim, se prostrando diante de um monte de terra e de uma árvore, coisa que eu tenho certeza que para o Santíssimo eles nunca fizeram, no máximo ajoelhar, mas se prostrar daquele jeito nunca, nenhuma vez. Tenho certeza, porque eu nunca vi esse tipo de coisa na Igreja Católica. E Bergoglio lá participando ativamente, recebendo a imagem da Mãe Terra, ajudando a plantar tal árvore lá, tudo cerimonial. E o pessoal lá vestido de índio, chacoalhando as coisas lá, enfim, eu não quis nem ouvir, porque você não sabe o que eles estão cantando, com certeza é coisa da religião deles e a gente não convém a gente ficar ouvindo. Não entende também o que eles estão falando, então o que a gente está fazendo? Deixando o quê? O demônio entrar em casa, porque os deuses dos pagãos são demônios, pronto, acabou, né? É justamente isso. É dito, a igreja ensina os deuses pagãos são demônios. Essa é a nossa fé, ué. Vai prender a gente porque a nossa fé diz isso, então vai prender todos os católicos que realmente são católicos, porque no Antigo Testamento diz isso no Salmo, os deuses dos pagãos são demônios. Só existe um único Deus, é o Deus único e verdadeiro, que é o que nós, aí sim, adoramos e amamos.
tá certo? E no dia 6, então, essa cerimônia foi feita, uma cerimônia dentro da Basílica de São Pedro. Era um semicírculo assim, em volta de um andor que foi improvisado, um barquinho, que eles devem ter trazido da Amazônia também, um barquinho de madeira, colocaram a imagem da Pachamama lá, não deu muito certo que ela caiu no meio do translado, no meio do caminho da procissão que eles fizeram. Primeiro Jorge Mário Bergoglio, cardeais e bispos, pegando o livrinho lá e rezando consagração a Pachamama, e depois saíram em procissão a Basílica de São Pedro afora, com a Pachamama exatamente até o lugar, o salão lá onde estava acontecendo o sino da Amazônia. A gente nunca viu, eu nunca vi. Já viu o bispo, padre, levando andor nas costas? Porque eu nunca vi. Eu sempre vi os leigos levando andor nas costas. O padre vai na procissão, mas ele não carrega o andor. Eu nunca vi. Todas as igrejas que eu já passei por várias paróquias, em várias cidades, dioceses diferentes, eu nunca vi essa cena. Mas ali foram bispos e cardeais que levaram um andor do barquinho da Pachamama nas costas. A adoração que eles têm com a Mãe Terra, a deusa deles é a Mãe Terra. A nossa mãe é Nossa Senhora, não é deusa não. Apesar de ter uma presidenta aí que falou que essa deusa mulher na campanha presidencial foi escândalo também, não tem nada a ver. Falta de informação aí religiosa, né? Agora, simplesmente a Pachamama é deusa mesmo, a Mãe Terra também. Criatura tratada como deusa, né? Na verdade é isso. E saíram com a imagem, então, lá, com o pessoal cantando aqueles cânticos lá. Eu nem quero dizer que são indígenas, porque como eu não conheço, como é que eu vou afirmar que são, né? Pode ter sido um negócio feito tipo mise-en-scène, pode ser que sejam só atores, a gente não sabe. Eu só sei que eu nunca mais vi esse pessoal. Não era pra gente estar vendo? Olha aquela tribo que foi lá com o Bergoglio, lá, eles vão falar Papa Francisco, agora está fazendo um ritual não sei aonde, tal dia, os ingressos custam tanto, ou você está convidado a ir, nunca mais a gente viu falar deles. Sumiram. Para quem apareceu no mundo inteiro, desapareceram, o rosto conhecido até, porque a gente vê, você estava lá com a Pachamama. Desapareceram. A gente não sabe se são índios mesmo, ou se são atores e atrizes. Só sei que sumiram, né? E a Pachamama também sumiu, colocou no lugar da Mãe Terra, porque foi uma reação tão terrível, tão forte dos católicos no mundo inteiro, aqui no Brasil. Eu informei, os católicos ficaram todos revoltados, que viram, né? E apesar de ter um youtuber famosinho aí, que era passador de pano pro Bergoglio, né? Eu não sabia que ia acontecer isso, ele estava até desconfortável. Então, quer dizer, foi lá para passar pano para Jorge Mário Bergoglio, coisa impressionante, continuando a chamar o cara de Papa. Né? Acho que ele tinha mais informação do que isso aí, mas eu não vou entrar no caso dele, porque não é o nosso assunto aqui. Eu podia falar um monte de coisa, mas não vou, porque o assunto nosso é justamente essa gente consagrando a Igreja Pachamama, exatamente no dia em que a irmã Agnes teve essa visão do anjo, logo cedo. Então não foi antes de ter a consagração. E ele fala o quê? Coloque cinzas e reze um rosário de arrependimento todos os dias. Você deve se tornar como criança e fazer sacrifício todos os dias. A irmã Agnes sentiu que a hora estava próxima, a hora do cumprimento das profecias de Nossa Senhora que nós vimos ontem. Esse é o sinal. Abandonaram totalmente a igreja. Primeiro eles fizeram o quê? Tiraram o verdadeiro Papa do poder, deram o golpe no Papa Bento XVI, continuou sendo Papa, simplesmente a sede ficou impedida. Essa figura existe no direito canônico, quando o Papa está impedido de exercer o seu magistério, o seu ministério, né? Continua sendo Papa na parte espiritual, mas na parte material ele não consegue mais, porque tiraram ele de lá, né? E isso foi em 2013, fevereiro de 2013, e depois em outubro de 2019, aí sim foi o final, onde consagraram a igreja à Mãe Terra. Queria lembrar que logo no início de 2020 apareceu o Covid e nós tivemos 2 anos de lockdown. Aquele monte de morte, aquela coisa terrível, quem estava lá lembra, né? Acho que todo mundo que lembra, né? Difícil esquecer aqueles 2 anos terríveis, né? E olha aí, foi exatamente alguns meses depois, outubro, novembro, dezembro, em janeiro estourou aí a pandemia no mundo inteiro. Certo? De janeiro para fevereiro, né? Começou a estourar lá fora, na China foi em janeiro, quando foi em fevereiro aqui depois do carnaval estourou também.
Então, bom, eu que conhecia a notícia internacional, falava, o que eles estão fazendo? Que aglomeração é no carnaval? O que eles estão fazendo? Está tendo Covid aí fora? Está querendo trazer isso para cá? Nós já conversamos bastante a respeito disso, não é hora de falar disso mais. A questão de pandemia, é hora só de ver os fatos. O fato é esse aí, nunca mais o mundo foi o mesmo. Depois que o Papa Bento XVI morreu, foi assassinado, na minha opinião, tem vários indícios de muita suspeita, muita coisa suspeita ali. Parece livro da Agatha Christie, né? Quem nunca leu aí, nunca assistiu um filme da Agatha Christie quando era antigamente aí, que é livro de crime, aquela autora inglesa que escreve sobre crimes, daí vai um detetive lá onde a polícia não consegue descobrir nada, vai o detetive lá e consegue descobrir, né? Então, assim, digno de livro da Agatha Christie, Sherlock Holmes e por aí vai. Com todos os indícios estranhos que ele foi morto, assassinado, não só que ele morreu. No dia 31 de dezembro. Tem todos os indícios que realmente isso aconteceu. Tá? Suspeitas aos montes. E aí, então, você vê que isso foi no final de 2022, né? De 2023 para cá, o mundo degringolou mais ainda. Porque São Paulo, ele fala da figura daquele que ia conter tudo, conter o anticristo. Ele vai conter o anticristo e atrasar o anticristo. E em grego chama katekon, aquele que contém. E esse, aquele que contém, não existe mais. Precisava eliminá-lo, está lá também com São Paulo, precisava eliminá-lo para daí então aparecer aí justamente o anticristo. É o que está acontecendo. Só que eu tenho a seguinte teoria, o Senhor vai abreviar o tempo da prova, mas eu já tenho uns anos que eu tenho a seguinte teoria, me apareceu, é uma ideia, né? Que o Senhor não é que ele vai abreviar o final, ele vai abreviar, ele está atrasando para começar. Quando começar, vai cumprir o que tem que cumprir, mas ele está atrasando o começo, ele está atrasando mesmo. Já vi gente aí da globalista chiando, esse negócio de Covid, cara, vai atrapalhar nosso plano 2030. Poxa, atrapalhou tudo, atrasou a gente. Assim como teve muitos anos atrás aí, teve um exorcismo na Grécia, que o demônio disse justamente que chorando que ele estava atrasado. Então o tempo dele estava acabando e ele estava atrasado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, os avisos estão aqui, as profecias estão aqui, o que está acontecendo está diante dos nossos olhos. Não adianta você querer mostrar para certas pessoas que não querem ver ou que não estão prontas para ver. Eu já peguei o celular, mostrei para a pessoa a consagração da Mãe Terra, da Pachamama, lá esse dia 6 de outubro, a pessoa fica olhando e não entende. Você explica, a pessoa está com os olhos fechados. Só é dado àqueles que o Senhor quer revelar, e ninguém mais. Entenda isso. Só é dado esse conhecimento àqueles a quem o Senhor quis mostrar, que Ele escolheu para mostrar e entender. Outros virão também, aumentará mais ainda a paróquia, outros cada vez mais gente entende, mas para a maioria não é dado entender. É assim que a gente não discute os planos do Senhor, só agradece, porque nós Ele chamou e a nós Ele quis, se dignou mostrar, explicar, esclarecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A gente não fica perguntando, por que não mostrou para fulano, ciclano? Então, uma listinha aqui, assim, até lá na porta lá da minha família. Você não faz isso. A gente reclama demais. Tem gente que reclama aí de fazer compra no supermercado. Eu sei, olha, é trabalhoso mesmo, né? Você andar o supermercado inteiro lá com o carrinho, listinha na mão para não comprar coisa errada, coisa a mais e começar a gastar mais do que deve, né? Mas puxa vida, né? Uma situação dessa tem que agradecer a Deus porque nós estamos podendo fazer compra. É um exemplo, né, para aqueles que reclamam, né? A gente reclama demais, a gente reclama que só nós estamos vendo, mas nós estamos vendo porque o Senhor quis mostrar, porque também se não quisesse mostrar, a gente também não veria, como nós não vimos quando o Papa Bento XVI renunciou, entre aspas, a gente não sabia. Mas é que fulano é bom, é o seguinte, se na minha família não querem saber, sabe, a minha família do céu quer saber, e sabe. A minha família que está no purgatório, que são todas as almas do purgatório, da Igreja Padecente, também quis saber e sabe. A minha família na Terra, a família Sagrada da Face, também quis saber e sabe. O restante, parente, etc., bom, tipo, o Senhor falou que ia ter divisão entre as famílias, que quem está querendo esperar.
O senhor falou, tá falado. A gente vai falar, o senhor não falou isso aí, mas tipo, foi assim, é eufemismo. Foi uma metáfora. Brincadeira. O senhor não fala nem por eufemismo, nem por charada, nem por metáfora. Ele dá na testa, fala o que é e fim de conversa.